queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana de decisões nos campeonatos estaduais, né? Finalmente tivemos os campeões estaduais, todos definidos, bonitinhos, que se fecharam aí nesse final de semana de muitos jogos interessantes pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, que pegaram fogo aí pros estaduais afora desse Brasilzão. Meus queridos, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro, meu nome é Gabriel Todaro e agora oficialmente começamos a temporada do futebol nacional. A gente estava no campeonato estaduais, um outro jogo da Copa do Brasil, Copa Verde, Copa do Nordeste. Agora sim começamos os campeonatos nacionais, com o início do Campeonato Brasileiro já no próximo final de semana. E também com as fases finais da Copa do Brasil afunilando, né, nas próximas semanas também. Meus queridos, sejam muito bem-vindos na Rede com Todaro, meu nome é Gabriel Todaro, como eu estava falando. E aqui a gente conversa sobre as principais equipes do futebol brasileiro. Se inscreve, curte, compartilha com seus amigos. Sua inscrição é muito bem-vinda para me ajudar, no caso, a tornar esse canal mais relevante aqui no YouTube e atingir a marca de 100 inscritos, que é a nossa primeira meta aí para atingir essa marca. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai atingindo outras. Mas se você ajudar aí nesses 100 inscritos, eu sempre vou deixar meu muito obrigado para você aqui nos vídeos que a gente vai estar fazendo. Meus queridos, vamos começar então pelos jogos de sábado. A gente teve finais no sábado e no domingo, né, nesse final de semana que passou. O sábado começou com o título do Mato Grossense, indo para o Cuiabá. Foi a segunda melhor campanha, né? A melhor campanha foi a União Rondonópolis, um time que o Dourado enfrentou na final, mas o Dourado foi melhor nos dois jogos e conseguiu esse título de maneira, acho que até incontestável do campeonato mato-grossense. É a melhor equipe, a equipe mais bem estruturada do campeonato estadual e consegue esse título aí, jogando muito bem nesse segundo jogo. No primeiro jogo foi um pouco mais equilibrado, com o União levando muito perigo para o Dourado. Nesse segundo jogo eu já senti o Dourado mais equilibrado e dominando mais também o União. É uma equipe muito interessante o time do União. Tomara que consiga buscar aí campeonatos nacionais, né, classificar na Série D para a Série C e conseguir confirmar esse favoritismo, cara. Eu acho uma equipe muito bem estruturada, tem grandes nomes ali no elenco e consegue sim, tomara que consiga, né, chegar numa Série A do Campeonato Brasileiro. Seria muito interessante, né, dois times do centrão ali de Mato Grosso disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Também no sábado tivemos a definição do Campeonato Gaúcho, né, depois do jogo de ida ter terminado em 0-0, o Grêmio venceu em casa por 3-1 de virada em cima do Juventude, né? A gente vai notar aqui muitas viradas acontecendo nesse final de semana. O Juventude, como eu falei, começou na frente com o Gilberto, né? Fez o primeiro gol do Jaconeiro e começou melhor, né? Foi muito melhor durante o primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo. O Grêmio só conseguiu levar perigo na reta final e aí saindo também os seus dois gols de virada, né? Que foi o Cristaldo aos 42 e o Diego Costa aos 44. Depois disso, o Grêmio tomou o controle da partida, né, foi a principal equipe, sabendo explorar muito bem a chance de contra-ataque e que foi por onde, né, saiu o gol do Nathan Fernandes no finalzinho do segundo tempo. O título, acho que também incontestável para o Grêmio, tem um bom sistema ofensivo, apesar das ressalvas que eu faço já desde o começo da temporada, né, do final da temporada passada para essas ressalvas que eu faço em relação ao sistema defensivo. Eu acho que o Grêmio tem nome, tem peças para fazer esse sistema defensivo funcionar melhor aí durante a temporada, né? É óbvio que no começo já foi, mas o restante da temporada o Grêmio tem sim chance de fazer um bom campeonato brasileiro e quem sabe sair com o título nacional nessa temporada. Também no sábado tivemos o título do catarinense, né? Ficou com o Criciúma fez um excelente primeiro tempo no primeiro jogo, um bom jogo na ida, né, fazendo 2-1 em cima do Brusque. E agora na volta, no Heriberto Wilson, o time foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo voltou a sofrer muito com a pressão do Brusque. Inclusive eu sinto que o Brusque foi muito melhor do que o Criciúma nessa segunda partida, mas faltou qualidade na finalização. O Igor Meritão fez um golaço pro Criciúma, a favor do Criciúma, né, no primeiro tempo, logo no comecinho. E aí o Gustavo, né, goleiro do Criciúma, acabou empurrando contra o próprio Patrimônio no comecinho da segunda etapa. E aí ficou 1-1 o jogo, né? O Criciúma conseguiu se segurar, apesar da boa e contundente pressão do Brusque ao longo do segundo tempo, né? Infelicidade total do Gustavo, que falhou, né? A bola passa entre as pernas dele, foi um frango. E na volta o zagueiro do Criciúma tenta chutar, a bola acaba batendo na perna dele e entrando no gol. Infelicidade no lance, mas o Criciúma foi campeão. Mas eu acho que o Criciúma precisa arrumar um goleiro aí um pouco mais confiável
pro restante da temporada no Brasileirão, se almeja mesmo ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, no caso. Também tivemos definição no Cearense, né? O Fortaleza perdeu o título pro Ceará por 3-2 nos pênaltis, no agregado ficou 1-1, porque no jogo também de ida ficou 0-0. O Saulo Mineiro fez o primeiro gol pro Ceará e o Lucero empatou 9 minutos depois, acabou empatando a parada pro Fortaleza. Foi um jogo equilibrado, foi um jogo onde o Fortaleza foi equilibrado, que eu falo assim, na questão de meio campo, né, de envolvimento de adversário. O Ceará não conseguiu envolver tanto o Fortaleza, mas o Fortaleza também não foi tão perigoso assim, igual eu esperava que fosse. Levou perigo apenas no seu gol de empate, né? Ao longo da partida, o Ceará que tinha as poucas chances do jogo, mas faltou ali uma qualidade, uma imponência um pouco maior do ataque do Fortaleza. E aí nos pênaltis brilharam os goleiros, né? Inclusive o Richard pegando muitos pênaltis, o próprio João Ricardo também pegando. Vale destaque para os dois goleiros também nessas decisões de pênaltis, mas o Ceará foi mais feliz e cobrou melhor. Méritos do Ceará, que foi sim melhor campanha e merecia esse título cearense. Atlético Paranaense 3-0 no Maringá, aula de futebol, cara. O 3-0 ficou até modesto, ficou até pouco pela aula de futebol que a gente pôde ver em campo do Atlético Paranaense, né? Começando pelo Bento, que fez uma excelente intervenção seguida ali, umas 4 defesas seguidas que o goleiro do Atlético e da seleção brasileira fez nesse jogo. Gosto muito do Bento, ele tem um bom nome para o futuro da seleção brasileira. Mas o Atlético fez um 1-0 na ida, né? Foi até pouco, porque criou também bastante oportunidade jogando contra o Maringá fora de casa. E na Liga Arena não deu outro papo, né? O Atlético foi muito bem, venceu por 3-0. Pablo, Fernandinho de pênalti e Mastriani. Como eu gosto desse centroavante, vocês vão ver eu falando dele ao longo de todo o ano. Gosto muito do Mastriani, para mim é um excelente nome de centroavante que temos no cenário brasileiro. Marcou aí na reta final dos acréscimos. Título também incontestável o Atlético Paranaense. Uma pena que a gente não teve a final entre Atletiba na final aí do Campeonato Paranaense, né? Infelizmente o Curitiba não chegou até a final. No domingo, tivemos a primeira virada do dia, né? O Atlético Mineiro, virou em cima do Cruzeiro por 3-1. O Cruzeiro tinha muitas vantagens nesse jogo, né? A primeira delas é se terminasse 0-0, o título ficava com o Cruzeiro. O Cruzeiro saiu na frente no comecinho do segundo. E, aliás, o Cruzeiro foi muito bem no primeiro tempo, dominou o Atlético Mineiro, teve as principais oportunidades na primeira etapa. Tudo bem que o Paulinho desperdiçou uma grande chance, mas em questão de números de chance, o Cruzeiro teve mais do que o Atlético. Foram poucas também, vale ressaltar, não foram, 11 chances do Cruzeiro contra uma do Atlético. Foram 3 do Cruzeiro e contra uma do Atlético. Mas eu gostei da partida do Cruzeiro até o gol de empate do Atlético, mas a gente vai chegar lá. O Matheus Vital fez o merecido gol do Cruzeiro até então, o Cruzeiro estava merecendo esse gol, fez o primeiro gol do Cruzeiro bem no comecinho do segundo tempo, e aí eu achei que real o Cruzeiro ia ser campeão mineiro depois de muito tempo. Eu achei que o Cruzeiro ia pelo menos conseguir segurar um empate. Não aconteceu. Aos 65 minutos o Cruzeiro sofreu um empate com o Saravia, e aí depois o Cruzeiro, cara, descambou, descarrilhou real ali, não conseguiu segurar a pressão do Atlético. Aliás, o Cruzeiro tinha vantagem no empate, vamos relembrar isso, do 0-0. 1-0, o Cruzeiro seria campeão com 1-0 e também com empate 1-1, ou seja, o Cruzeiro tinha 2 resultados depois de ter feito o gol de 1-0, né, o gol do Matheus Vital, de sair campeão do Mineirão com essa taça, né, do Campeonato Mineiro. Mas aí sofreu o gol de empate do Saravia, se perdeu em campo, sofreu o gol de empate, o gol da virada do Hulk, né, de pênalti. E aí o Cruzeiro ainda ia ser campeão se tivesse feito o segundo gol, ou seja, o Cruzeiro ainda iria conseguir ser campeão marcando o gol de empate. Não aconteceu. O Gustavo Scarpa fez o terceiro gol, o primeiro gol dele com a camisa do Atlético, né, vale ressaltar, um belo gol de contra-ataque. Eu gosto de destacar gols que a gente não vê mais com tanta facilidade, né? Em um gol driblando o goleiro a gente não vê mais com tanta facilidade assim. A gente até viu o Barra fazendo isso contra o Barca, né? Não lembro agora, mas o atacante do Júnior Barranquilla fazendo isso contra o Botafogo, o Gatito Fernandes. A gente teve isso de novo acontecendo nesse jogo contra o Atlético. O Gustavo Scarpa driblou ali, o Rafael Cabral conseguiu fazer o terceiro gol, Pogalo. Cara, o título merecido, eu acho que por esse segundo jogo. O primeiro jogo o Cruzeiro foi melhor do que o Atlético no segundo tempo, merecia ter até virado lá. Mas, cara, o Cruzeiro não pode perder um título, deixar escapar pelas suas mãos um título com tantas possibilidades assim de se sagrar campeão, né? Então a gente teve o 0-0,
teve 1-0, teve 1-1 e teve 2-2. O Cruzeiro teve 4 oportunidades de sair campeão nesse jogo, não conseguiu, e o Atlético conquista pela 5ª vez consecutiva o título do Campeonato Mineiro. No Campeonato Baiano a gente teve um campeão inédito aí nos últimos 6 anos, que é o Vitória. O Vitória conseguiu segurar um empate com o Bahia na Fonte Nova por 1-1. Óbvio que a expulsão do Rezende, eu tenho muitas ressalvas sobre o cartão vermelho. Eu acho que a gente tem que começar a analisar também a intensidade do lance, né? Se foi real, merecido também por conta da intensidade, não só por ele ser o último homem, porque eu não senti a falta com tanta intensidade assim. Houve realmente a falta, ele realmente era o último homem, mas, cara, sabe aquelas faltas que se fosse no meio de campo o árbitro não daria nem cartão, no máximo daria uma advertência verbal ali, falando, meu amigo, ó, dá uma maneirada. Seria isso que o árbitro faria. Óbvio que era uma chance clara de gol, né? Isso também tem que ser ressaltado, mas eu gostaria de destacar isso também, né? Que o futebol, que os árbitros relevassem também essa questão de intensidade da falta, né? Para dar o vermelho e não apenas dar porque realmente é o último. Porque qualquer puxão, qualquer trançapé vai ser passível de cartão vermelho, enfim. Mas o Vitória saiu na frente com o Wagner Leonardo, né? Antes dos 15 minutos já estava 1-0 pro Vitória. E aí o Bahia empatou num golaço do Everton Ribeiro, né? Acertou o ângulo ali do goleirão do Vitória e empatou a parada. No agregado ficou 4-3 pro Vitória. Título mais do que merecido também pro Vitória, que foi melhor do que o Bahia em todos os duelos que teve ao longo desse começo de temporada pelo Campeonato Baiano, né? Tanto na fase de grupos quanto na fase agora da final. Venceu 2, empatou esse agora na Fonte Nova. Saldo positivo pro Vitória, inclusive, hein? O Bahia vai ter que correr atrás do Campeonato Brasileiro para tentar retrucar aí essas 2 vitórias do Vitória, mas óbvio que o sabor de ganhar um título no rival vai ser eterno na memória do torcedor. Também no domingo tivemos o título incontestável do Atlético Goianiense pela soma dos 2 jogos. Ao longo do Campeonato Goiano, o Atlético realmente não foi melhor que o Vila Nova. O Vila até deu aulas ao Atlético no jogo da fase de grupos, onde dominou. O Dragão foi amplamente dominado, eu disse isso no jogo da ida, e vou repetir aqui agora, o Atlético foi dominado no jogo da fase de grupos contra o Vila Nova, e agora na final o Atlético ganhou muito bem os 2 jogos, sobrando e dominando muito bem o Vila Nova. No jogo de ida terminou 2-0 para o Dragão, nesse jogo da volta 3-1 no Antônio Ascioli, onde o Atlético foi muito melhor do que o Vila Nova, né, meus amigos? Foi muito melhor do que o Vila mesmo. Luiz Fernando fez o primeiro gol do Dragão, Alisson empatou para o Vila, e aí sobrou, na minha opinião, o melhor nome do Atlético para essa temporada, que se chama Emiliano Rodrigues, marcando 2 vezes um belo gol nos acréscimos do primeiro tempo, e depois no comecinho da segunda etapa fazendo 3-1, e aí decretando, né? 5-1 no agregado, o Atlético Goianiense sentou no placar e só administrou essa vitória em cima do Vila. No Campeonato Carioca, título invicto, né? O 7º título invicto na história do Flamengo para o Mengão, né? Conquista mais esse 7º título invicto. Acho que é o 38º, né, na história do Flamengo de títulos cariocas, mais do que merecido, né? O time foi realmente muito consistente ao longo do campeonato. Eu vou ressaltar que não teve nenhuma equipe que complicou muito a vida do Flamengo nesse campeonato. Aliás, teve, né? O Flamengo encontrou muita dificuldade contra o Botafogo, contra o Vasco, onde o Botafogo até saiu vitorioso numa falha do Gatito, mas contra o Vasco ficou no empate 1-1 com o Gabriel Barbosa desperdiçando o pênalti, inclusive. Contra o Fluminense, realmente a equipe foi muito melhor. Mas, inclusive no mata-mata, né? Mas ficou faltando, eu acho que essa final contra o Vasco. Eu acho que o Vasco fez um excelente campeonato carioca. Obviamente o Flamengo foi o campeão de maneira invicta e isso tem que ser ressaltado. Mas eu senti que o Vasco também fez uma excelente campanha e a gente precisava falar mais disso também. Mas o Nova Iguaçu fez uma campanha melhor, chegando à final, obviamente, e merece todas as nossos destaques também para essa campanha de um clube modesto, né, do Rio de Janeiro, mas que perdeu o segundo jogo também, apesar de ter sido melhor do que o Flamengo. Né? O Nova foi melhor do que o Flamengo em todo o primeiro tempo, praticamente. No finalzinho, que o Everton Cebolinha foi um pouco mais perigoso, chutando bola no travessão. No comecinho do segundo tempo, teve uma bola também na trave. Mas o Nova Iguaçu não deixou de incomodar o Flamengo em momento nenhum, até sofrer o gol do Bruno Henrique. E, aliás, que golaço do Bruno Henrique na reta final, ali, já engatando para a reta final do segundo tempo. O Flamengo estava com 3-0 no agregado, com 4-0 ficou ainda mais fácil de segurar essa vantagem contra o Nova Iguaçu. E o time se sagrou campeão carioca aí, com esse 4-0 no agregado.
Começa bem o ano do Flamengo, né, cara? Depois de do ano passado sem nenhum título, esse ano pelo menos começa já com o título do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara, mas a gente sabe que, enfim, a gente tem que ressaltar muito a Taça Guanabara, né? Porque, enfim. No Campeonato Paulista tivemos mais uma virada, olha só. E uma virada que não é muito difícil de acontecer, né? É o terceiro ano seguido que o Palmeiras vai em desvantagem para o segundo jogo da final jogando no Allianz Parque e terceiro ano seguido que o Palmeiras consegue essa virada no segundo jogo no Allianz Parque. Primeira virada foi com o 3-1 do São Paulo. São Paulo fez no Morumbi. O Palmeiras fez 4-0 no Allianz. Depois do 2-1 do Água Santa em cima do Palmeiras ano passado. O Palmeiras fez 4-0 no Allianz Parque. Esse ano o Santos fez 1-0 na Vila e o Palmeiras fez 2-0 no Allianz Parque. Título incontestável de um jogo onde o Palmeiras foi amplamente melhor do que o Santos. Óbvio que o Santos teve grandes chances e foi perigoso. Eu diria que o Palmeiras foi dominante e o Santos foi perigoso, levando ali alguns perigos em contra-ataques, em bolas rápidas, né, principalmente com seus atacantes rápidos, né, Guilherme e também o Otero, que deram muita velocidade e muito perigo às zagas do Palmeiras. Mas o Santos faltou esse cara um pouco mais cascudo na frente, que decida as coisas, que decida jogos grandes, como que é esse clássico entre Palmeiras e Santos, e principalmente uma final, né? Eu acho que toda final tem esse peso. O Palmeiras teve esse cara, né? Foi o Veiga e também foi o Endrick que carregou esse time também nas costas. Inclusive, os dois lances dos gols tiveram participação do atacante palmeirense, apesar de ele não ter marcado gols nessa final contra o Santos. Foi muito bem também nesse jogo contra o Santos no Allianz Parque. Sofreu pênalti incontestável. O lance da marca do penal ali foi incontestável, foi muito bem marcado pelo Rafael Claus, com o auxílio do VAR, é verdade. Mas óbvio que a gente vai falar aqui da origem da jogada, né? Que é o tiro de meta que a bola possivelmente estava rolando. Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que estava no último rolar ali, o cara estava realmente parando. Isso acho que dificulta muito, porque o Klaus ele dá as costas pro Everton que está cobrando ali o tiro de meta rápido e já vai pro ataque, porque ele sabe que a característica do Palmeiras é o ataque rápido, né? Essa reposição rápida de jogo. Talvez faltou um pouquinho mais de cuidado ali, de olhar para essa reposição certa e talvez mandar o Everton cobrar novamente. Mas, cara, tava no último rolar ali e eu acho que a gente não pode colocar panos e jogar para baixo do tapete os erros que tiveram no lance, né? Começando com o Diego Pituca, que não deveria ter chutado aquela bola porque era uma bola muito difícil e que você poderia dar a possibilidade do seu adversário de criar o contra-ataque como criou a partir do tiro de meta. O Felipe Jonathan, que em nenhum momento tirou a bola, teve a chance de tirar a bola ali do perigo da grande área, e quis deixar pro João Paulo, o goleiro do Santos, que também não tomou uma decisão certa, né, de intervir, de chegar com as mãos na bola e ter o domínio dela, né. Ele foi mais para dividir a jogada. É estranho a gente falar isso de um goleiro que vai pro lance para dividir dentro da área, que é o seu domínio. O Endrick acreditou até o fim da jogada, foi realmente pênalti, o João Paulo acerta o Endrick, primeiro tem o contato no Felipe Jonathan, e aí depois o contato no João Paulo. Para mim, o lance da penalidade em si é indiscutível, a origem da jogada é discutível, mas tem aquela questão, né? O VAR ele não revê a origem da jogada, a não ser quando for pênalti, obviamente, né, que ele revê se houve 2 toques ou não, mas quando é 2 toques, o goleiro fora da linha, se teve invasão na área, mas quando é tiro de meta, se sai um gol no escanteio que a bola está fora do quarto de círculo, do círculo, ele também não olha. Então, assim, é uma questão que a gente poderia ajustar no VAR para olhar, para averiguar esses tipos de lance, mas não é uma regra, não está na regra que o VAR deveria olhar a origem dos lances, né? Inclusive falta. Se o cara vai cobrar fora da marcação do árbitro, ele não tem como ele mandar o árbitro rever ou voltar o lance e anular o gol. Então, assim, se a gente for analisar, óbvio que teve o erro ali da arbitragem de campo nessa questão, e outra, a expulsão do Gomes, para mim, eu acho que não mudaria em nada a pressão que o Palmeiras fez e a pressão que o Santos tomou ao longo do jogo. Se a gente for ver, o Santos foi perigoso, como eu falei, teve essa chance de perigo, mas eu acho que o Gustavo Gomes, para mim, foi um zagueiro muito nulo ali no Palmeiras. Inclusive, ele entrou lesionado, né? Visivelmente estava fora de ritmo e fora de sintonia com o restante do time. E foi um lance, na minha visão, a cotovelada do Gomes, no caso, foi acidental. Para mim, não era passivo de cartão vermelho, no máximo cartão amarelo, que o Klaus deveria ter marcado dentro do campo também. Eu acho que o VAR não deveria chamar num lance desse, porque
O Guilherme empurra o Gomes pelas costas e o Gomes acaba acertando o cotovelo na nuca do Guilherme. E dizer que o Gomes previu ali certinho onde estava o Guilherme, cara, é criar muita coisa. E aí eu queria ressaltar, cara, o Santos fez uma excelente campanha, fez um excelente jogo de ida, não fez um bom jogo de volta. O Palmeiras não fez um bom jogo de ida, mas fez um excelente jogo de volta. E, cara, resumir essa campanha dos dois times em dizer que o Palmeiras foi campeão porque o Klaus é palmeirense, nas 2 últimas edições também ele foi o árbitro do segundo jogo, cara, é simplificar demais. Primeiro, erros de decisões de times. Né? A gente for lembrar o São Paulo no jogo da ida, da volta, né, no Paulista 2022, foi muito covarde, quis o tempo todo segurar a bola, fazer cera, e o Palmeiras entrou para decidir, e foi o que aconteceu. O Água Santa também entrou para segurar o resultado, que era pouco, se tratando de um Palmeiras que ia jogar tudo ou nada no jogo da volta no Allianz Parque, e tomou o que fez, e o Santos a mesma coisa nessa edição. Gostei das chances que o Santos teve no jogo, mas faltou, como eu falei, um cara, né, ali na frente, que decidisse a parada, que segurasse a bola debaixo do braço e resolvesse a parada pro Santos. O Santos não teve esse cara, o Palmeiras teve o Rafael Veiga, que teve essa personalidade de cobrar penalidade. O Palmeiras também teve o Endrick, que acreditou em diversas jogadas no meio de campo e ajudou o Palmeiras a criar os seus 2 gols. E título merecido. Eu acho que o trabalho do Abel tem que ser assim destacado. É o 10º título do português à frente do Palmeiras. E nos últimos 5 anos, o Palmeiras sempre conquistou um título por ano. Desde 2020, o Palmeiras conquista um título a cada ano. Então é uma marca muito importante, expressiva no futebol brasileiro, que a gente tem que destacar, e destacar os bons trabalhos também do Santos e do Palmeiras. E o próprio do Novo Horizontino também, que foi um time muito bem treinado ao longo desse campeonato estadual. É isso, meus queridos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E é isso que eu queria ressaltar. Eu acho que a gente pode ter comentários e construir comentários a respeito dos jogos que não se foquem apenas aos erros de arbitragem e como eles influenciaram em determinados momentos da partida. Eu acho que o Santos teve chances de definir o jogo, de eliminar o Palmeiras, de levar o jogo para os pênaltis, mas faltou esse cara que iria colocar a decisão debaixo do braço e resolver a parada. Não teve esse cara e o Santos acabou saindo derrotado do Allianz Parque. Mais um vice-campeonato para o Palmeiras, e o time amarga aí esse vice-campeonato num ano que eu acho que não era o foco do time ser campeão paulista. O foco é voltar para a Série A. Mas é um excelente final aí. Tem que ser valorizado. É isso, meus queridos. Obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.